Como 97% dos diabéticos reduzem a glicose e controlam os diabetes, enquanto saboreiam os exatos doces e salgados que tanto desejam ainda hoje ou nos próximos dias, sem pagar por consultas médicas, sem gastar com nutricionistas, sem temer as restrições, com risco zero para o seu diabetes e sem medo do amanhã? E por que comer esse prato humilhante de brócolis puro pode piorar seriamente ainda mais a sua saúde? E como esse bolo majestoso de chocolate pode ser mais saudável e até mesmo salvar a sua saúde e os melhores dias da sua vida se você souber aproveitar dele da maneira correta? E se você não suporta mais a ideia de ser privado das coisas que mais gostava e amava comer e fica indignado ao ser controlado pelas pessoas à sua volta que dizem: "Ah, você não pode mais comer isso ou aquilo", reforçando no seu íntimo o medo sombrio de ficar dependente de terceiros por causa de alguma consequência perigosa do diabetes, imaginando-se na solidão ou em uma condição desumana e sem nenhum cuidado ao envelhecer, pelo simples ato de comer algo gostoso e não saber o certo se é benéfico ou tóxico para o seu diabetes? Nesse vídeo, será revelado como uma descoberta da ciência atual pode te libertar de todos esses pesadelos, sem nunca mais sofrer ou ter peso na consciência ao colocar uma comida gostosa na boca enquanto viver, mesmo com pré-diabetes ou diabetes tipo 2. Eu sei que você está agora desconfiado e acha tudo isso bom demais para ser verdade. E eu não tiro a sua razão. No seu lugar eu também estaria, no mínimo, duvidando de algo tão controverso. Mas eu te provarei nos próximos minutos como isso pode ser real. E utilizarei base 100% científica. Mas como é possível o diabético voltar a comer algo que é dito como veneno para ele? O fato é que você está seguindo ou aplicando inutilmente informações obsoletas que não funcionam mais. É como esperar um resultado diferente, fazendo sempre as mesmas escolhas erradas. E quando seu médico sentencia você à condição de diabetes, o que ele faz que todo mundo já sabe há mais de 40 anos? Ele friamente lhe receita proibição somada ao medo. Como nunca mais poder desfrutar de balas, chocolates, pudins, mousses, ou aquela memorável batata frita, ovos, bacon, salame, calabresa, mortadela e outras tantas inúmeras comidas saborosas e irresistíveis de comer, sob pena de você sofrer as piores consequências reais na vida de qualquer pessoa comum com diabetes, como o medo iminente de ficar cego, ter derrames, sofrer amputações súbitas, ter problemas cardíacos, gerar ferimentos que nunca cicatrizam, sofrer a humilhação de ser um impotente sexual, tornando-se uma autotortura viver assim, quando a única opção é aquela rotina eterna de comidas de hospital em casa. E tudo isso por você acreditar e seguir cegamente por informações jurássicas. Afinal de contas, o mundo evoluiu nos últimos 10 anos, mais rapidamente do que nos últimos 50 anos. Então, será que não existe uma nova resposta inédita e segura a uma condição antiga e tão desumana? Que é viver proibido e com medo de comer tudo que é bom e prazeroso? E a resposta pode ser uma grande surpresa. Eu vou te provar com evidências científicas de peso o porquê. E para ser mais preciso e assertivo na comprovação, segundo o renomado psicólogo nutricional chamado Mark David, com mestrado na Universidade Estadual de Sonoma, nos Estados Unidos, revelou mundialmente em um dos seus famosos livros de best-seller, Comendo por Prazer, que metade da nutrição é o que você come, mas a outra metade é como você come. E também vou te revelar em primeira mão o poder oculto da dopamina, que reconhece o comer por prazer, e que não é o que você está pensando agora. Um hormônio tão importante que a falta dele é a principal causa do mal de Parkinson em diabéticos, uma doença degenerativa e progressiva que deteriora as funções cerebrais que não tem cura e leva ao óbito. Comum em idosos com distúrbios que provocam tremores e dificuldades para caminhar e se movimentar. Mas você agora tem uma montanha de esperança ao saber que o prazer pela comida é cientificamente benéfico. Então, continue assistindo, que eu vou te revelar como você poderá reconquistar o seu direito inato de comer comidas doces e salgadas, irresistíveis e estratégicas a favor da sua saúde, mesmo com diabetes. E detalhe sério, se você não percebeu a profundidade dessa descoberta, ela quebra um padrão e revela algo silencioso e perigoso. Pois o diabético acredita sem questionar que ao deixar tudo que gosta de comer, estará ganhando mais saúde e vida. E isso é um erro grave, pois ao deixar de sentir prazer pela comida, o diabético estará debilitando ainda mais a sua saúde, intensificando o diabetes dentro do seu corpo. Então aguente firme e se prepare para fazer uma atualização completa em tudo que você achava saber sobre comer doces e salgados, mesmo com diabetes. Meu nome é Nias Paiva e trabalho na área de educação digital voltada para a diabetes desde 2014. E tudo começou quando eu descobri a maior dor que um diabético carrega nos ombros pelo resto da vida calado e sozinho. E tudo isso eu presenciei todos os dias na vida de minha própria mãe. E eu sempre sofria por minha mãe, que tinha diabetes desde que eu era muito pequeno. O nome dela é Maria, e assim como milhares de mães, cuida do lar, do marido e dos filhos com muita devoção e amor.
Mas com o diabetes piorando, ela começou a sofrer ainda mais, e muita coisa mudou abruptamente. Mas não era somente ela quem sofria. Além dela, eu, minha irmã mais nova e meu pai, que era 30 anos mais velho que a minha mãe, todos nós sofríamos inevitavelmente com essa doença. Porque como nós morávamos no interior, o meu pai sempre viajava para a capital com minha mãe, à procura de cuidados especiais para seu diabetes. E essas viagens eram muito desgastantes, porque meu pai dirigia 536 quilômetros para chegar à capital, e mais 536 para voltar para casa. Somando ida e volta, era mais ou menos de 10 a 12 horas de viagem. Eu e minha irmã, ainda pequenos, ficávamos em casa juntos com a doméstica, de quem gostávamos muito, esperando ansiosamente os dois voltarem logo para casa, e sem entender quase nada sobre o que acontecia. Mas como o diabetes é uma doença imprevisível, essas viagens se tornariam rotineiras demais. E infelizmente, o quadro de minha mãe tinha piorado muito, e ela precisava fazer uma operação no olho imediatamente. E como o diabetes não marca horários ou espera para depois, o pior aconteceu inevitavelmente. Ela chegou a perder a visão total do olho direito, porque na época simplesmente faltavam os insumos e medicamentos para os procedimentos cirúrgicos específicos para diabéticos, pois a medicação comum não fazia efeito, por causa do nível de glicose alto. E a medicação específica, além de muito cara, estava em falta, ou iria demorar muito para chegar nesse hospital. Meu pai já beirava aos seus 72 anos de vida, e eu já notava nele um cansaço muito além da idade, porque a batalha contra o diabetes da minha mãe parecia infinita. Acabava fragilizando, tirando as energias e consumindo todos os recursos financeiros da família. E se não bastasse a escuridão eterna que o diabetes trouxe a um dos olhos de minha mãe, surgiu também uma inesperada e maligna osteoporose, que deixa os ossos porosos como uma esponja e extremamente frágeis, com um alto risco de fraturas perigosas em todos os ossos do corpo, o que podia causar danos irreparáveis ao fazer atividades banais do seu dia, levando ao portador à cadeira de rodas de maneira definitiva, ao levantar um simples balde com água para molhar algumas plantas. Mas o tempo passou, e eu cresci observando ela naquela realidade cruel. Mas apesar de todas essas fatalidades, tinha algo que pesava na vida da minha mãe mais do que tudo o que lhe aconteceu, porque ela apresentava ter se conformado com a perda de uma das visões e seguir em frente, cuidando do diabetes e da osteoporose também de maneira religiosa. Mas algo a perturbava todos os dias notavelmente. E curiosamente existiam certos padrões no seu tormento. No início da manhã, ao meio-dia em ponto, e à noite sempre próximo ao jantar. Eu sempre demorei muito para perceber o motivo real de seu martírio, porque eu achava que era a perda da visão que a deixava mais depressiva, e mais exposta a outras doenças que geralmente são oportunistas perigosas de uma pessoa com diabetes. Mas o humor dela sempre ficava pior nas principais refeições ou lanches. Então eu perguntei por que ela sempre ficava estressada nesses horários. A resposta era muito óbvia, mas só para quem tinha diabetes. E ela respondia com um tom amargo que não aguentava mais comer tudo aquilo que o médico a forçava durante anos. Afinal de contas, ela estava quase cega, com osteoporose, e foi proibida de comer tudo aquilo que tanto desejava e que era tão gostoso. Era como estar presa e sofrendo torturas todos os dias por ser diabética. Talvez para um não diabético isso passe despercebido, mas para quem tem uma rotina que tudo que pode comer é controlado, sem cor ou sabor, sob pena de perder a última visão ou aparecer do nada outra doença covarde, era no mínimo algo assustador. E me caiu como um raio na cabeça, aquele choque de realidade que até então eu desconhecia totalmente, pois na vida de minha mãe era literalmente uma prisão sem muros. Então eu fiquei refletindo durante dias como mudar aquela triste realidade, que era a proibição definitiva de comer todo ou qualquer prato gostoso enquanto vivesse. E foi assim que começou a minha jornada em busca de novas respostas. E mal sabia eu que, além da minha mãe, eu estaria ajudando milhares de outros diabéticos que tinham o mesmo exato problema em comum com ela, que só queria comer doces ou salgados como qualquer pessoa comum sem ter medo do amanhã. E se você tem essa necessidade real, precisa assistir esse vídeo até o final, porque você não vai só recuperar o prazer por comer, mas também se livrar de todas as incertezas e doenças que podem também surgir na sua vida. Então, se você tem raiva de enfrentar longas filas em consultórios e pagar por consultas exorbitantes e receber uma resposta fria e desanimadora sobre como comer bem e com prazer em suas principais refeições, mesmo com diabetes, esse será o vídeo mais transformador e libertador de toda a sua existência. A jornada começou quando iniciei as pesquisas sobre nutrição americana para diabéticos. Então eu comecei a passar dias no computador, pesquisando e traduzindo artigos científicos de peso lá fora. E depois de muitas noites em claro e bastante café preto para não dormir, a primeira descoberta surgiu como uma epifania. Eu não sei se era o sono, mas eu coçava os olhos e não acreditava. Em um artigo científico de um psicólogo nutricional americano, conhecido como Mark David, com mestrado na Universidade Estadual de Sonoma, nos Estados Unidos, foi como uma bomba o que eu lia nas próximas linhas.
Em uma de suas descobertas científicas, ele revelou sem medo que os níveis de prazer que experimentamos ao comer nossa comida têm consequências bioquímicas muito reais que afetam o nosso metabolismo e digestão. E quando somado com o que comemos, gera um hormônio natural supremo. E isso revela duas grandes leis da nutrição. Metade da nutrição é o que você come, mas a outra metade é como você come. Ou seja, todo diabético hoje só obedece apenas uma lei, e a obedece muito mal. A primeira lei da nutrição, o que você come. Até aí sem novidades. Qualquer pessoa sabe disso hoje em dia, apesar de muitos ignorarem também da importância real da qualidade nutricional dos alimentos que ingerimos e absorvemos no corpo. Mas a segunda lei é totalmente desconhecida e contraintuitiva. E a segunda lei é o prazer por comer, como você come. Isso quer dizer preto no branco, que você precisa obrigatoriamente sentir prazer quando come para que o processo bioquímico possa se combinar em perfeição com os nutrientes absorvidos. Traduzindo também que a inconformação da minha mãe em todas as refeições era algo que vinha de uma necessidade inconsciente do seu próprio organismo, pois ao sentir o gosto ruim da comida, ela não se sentia bem, e isso a deixava mais doente do que saudável. Mas não paramos só por aí. Não sei se foi coincidência ou destino, mas eu me deparei com mais uma descoberta que foge do padrão, que torna o prazer por comer algo extremamente relevante e poderoso para uma saúde perfeita. E algo misteriosamente entrava em sintonia com a descoberta de Mark David, da nutrição balanceada combinada obrigatoriamente ao prazer de comer. Segundo a News Medical, um dos mais importantes portais de saúde dos Estados Unidos e do mundo, com 3,9 milhões de acessos por mês, você sabia que quando provamos aquela comida ou bebida deliciosa, são ativados circuitos cerebrais que liberam dopamina? Que, segundo estudos, provoca a mesma sensação quando se pratica sexo, liberando no sangue o famoso hormônio do prazer, o que melhora o humor, reduz o estresse e causa bem-estar, proporcionando emoções e sensações tão intensas e saudáveis que afetam positivamente o seu metabolismo e digestão, que aumentam o seu grau de energia e prazer pela vida, que traz a perda de peso natural e controla automaticamente os seus níveis de glicose no sangue. Consequentemente, a sua saúde melhora em 1001%. E pessoas com uma saúde normal tendem a ter os níveis de dopamina ou do prazer pela vida sempre no topo. E elas não se privam do poder de comer deliciosos pratos. E muito menos sequer pensam que vão ficar doentes ou ter consequências negativas ao comer isso ou aquilo. E isso gera uma saúde inconsciente e inabalável. Porque o nosso cérebro foi projetado para sempre buscar por recompensas. Sejam elas por um aumento de salário ou em degustar lentamente um macio bolo de chocolate. Pois o nosso cérebro evita as dores e busca o prazer desde os tempos remotos. Por isso que muitas pessoas comem para se sentir melhor, porque de fato isso é verdade, pois comer bem é bom demais. Mas comer o que gosta e saborear o que tem de melhor na vida. E eu consigo te provar agora como é real a dopamina. Exemplo rápido. Quando eu acabei de expor todo o embasamento científico provando que comer bem e com prazer faz muito bem para a sua saúde, mesmo sofrendo com diabetes, eu posso jurar que nesse exato momento você ficou arrepiado. E mesmo que por alguns segundos, correu em você um sentimento de bem-estar e recompensa, ao imaginar em tudo que você poderia comer novamente, sem se preocupar com a saúde e sem nunca mais sentir medo. E isso foi o efeito mágico da dopamina, agindo no seu sangue agora mesmo. Agora imagina o quão triste deve ser a vida das pessoas com diabetes. Elas estão em uma completa escuridão de desinformação. Além de sentenciadas a nunca mais comer o que desejam, pois a mídia tradicional cega as pessoas a acreditarem que o que comem é o único fator importante para a saúde. No entanto, como comprovado cientificamente, o como você come é também uma das chaves primordiais para uma saúde real, junto com a ativação da dopamina, que é possível com o prazer que sentimos ao comer. Mas infelizmente, a comida para diabéticos parece comida de prisão ou de um hospital. E infelizmente o sistema de saúde pouco se importa com refeições que, além de saudáveis, possam ser saborosas e muito excitantes de comer em cada mordida ou em cada gole que você ingerir. Mesmo que já existam profissionais da área com mestrados, livros e anos de experiências e estudos com comprovações científicas aprovadas, alertando que suprimir o prazer pela comida é algo perigoso. Então, por que o sistema de saúde não projeta uma alimentação saudável e muito prazerosa de comer, e ao mesmo tempo específica e totalmente saudável para o diabético? A resposta é óbvia: quantias colossais de dinheiro. Trazer soluções simples e naturais que não comprometem o diabetes ao comer chega a ser ameaçador e um insulto direto às grandes indústrias. Pense agora em tudo que você compra relacionado ao diabetes. As principais indústrias são de medicamentos e alimentação. E remédios e alimentação exclusivos para diabéticos têm o seu peso em ouro. Não sei se você já fez as contas, mas por ano, só em medicamentos e alimentação, segundo o portal brasileiro IG, com cerca de 43,5 milhões de visitas por mês, um diabético comum desembolsa mais de R$ 5,9 mil por ano.
E de acordo com o G1, que tem mais de 272 milhões de visitas por mês, os gastos com diabetes podem dobrar nos próximos 10 anos. Então, criar uma alimentação tão segura e ao mesmo tempo tão deliciosa, simples e barata que poderia ser feita para o diabético com zero de restrições, nunca será lucrativo para as grandes indústrias farmacêuticas ou alimentícias. E você pode se perguntar, por que eu estou revelando tudo isso para você? Como você sabe, toda a minha família sofreu com o diabetes de minha mãe, e eu procurava feito um condenado por respostas, e ninguém me ajudava. Então eu resolvi entrar de cabeça nesse universo, e como revelado antes, eu descobri as duas grandes leis da nutrição, que me deram a matéria-prima para devolver para o diabético o prazer de comer doces e salgados definitivamente, baseados em o que você come e como você come. E essas duas leis, quando combinadas, geram a dopamina no seu cérebro. E foi a partir dessas descobertas que eu fui em busca de especialistas com vocação em ajudar pessoas com diabetes. E munido de todos esses artigos e comprovações científicas, montarmos algo nunca tentado antes no Brasil. Um material extremamente delicioso e cientificamente saudável, com ingredientes simples e gostosos, encontrados em qualquer supermercado, e de dar água na boca e tirar as teias de aranha do seu paladar, fazendo você viajar de volta aos tempos de infância em que cada novo sabor será tão intenso que até a sua família vai pedir para participar. E você vai ficar de boca aberta e salivando ao ver tudo o que poderá comer e beber novamente, ainda hoje ou nos próximos dias. Como o nosso orgulhoso Cappuccino Pro Diabetes. Só de olhar eu já fico ansioso para tomar. O chocolate traz benefícios como diminuição da pressão arterial e também potencializa as funções cerebrais, aumenta o fluxo de sangue para o cérebro, o que previne também o Alzheimer. E pode ficar sossegado, esse cappuccino não contém açúcares, mas o sabor é inacreditável. A nossa imponente omelete provençal pró-diabetes. O ovo tem um poder concentrado e sacia a fome muito rapidamente, e é um alimento nutritivo completíssimo, e altamente recomendado por estudos especialistas para o controle da glicose. Para o almoço, temos ensopado de feijão branco com linguiça. Parece que eu estou sentindo o cheiro do vapor convidativo no ar. O feijão branco é rico nutricionalmente por conter grandes quantidades de proteína, ferro e fibras. Em um estudo recente, comprova que ele retarda a absorção do açúcar e facilita o trânsito intestinal, possibilitando um emagrecimento saudável e até prevenção e controle do diabetes. E só de olhar para esse prato, você se sente muito mais vivo. E a linguiça não faz mal? Não se preocupe, pois essa é uma linguiça especial de frango, facilmente encontrada em qualquer supermercado. Para o jantar, indicamos filés de pescada ao forno pró-diabetes. Além de saboroso e feito no forno, é uma comida leve para a noite. Contém ômega 3, que é vital à saúde dos olhos e reduz os níveis de colesterol no sangue. Rico em potássio e delicioso é o suco de pera e torranja pró-diabetes. Esse suco você pode estar tomando no café também e antes de dormir. É uma bênção, pois além de refrescar, é um poderoso suplemento natural para os ossos. Olha, seria impossível mostrar todas as delícias feitas para você, somados com todos os benefícios inimagináveis para o diabético. São inúmeras receitas doces e salgadas só para diabéticos. São pratos simples, econômicos e deliciosos de fazer e comer. E a maioria desses pratos só levam até 20 minutos para ficarem prontos. Com um passo a passo tão simples que até alguém que nunca cozinhou um ovo vai achar simples de fazer. E eu vou te confessar, eu quis fazer uma surpresa para minha mãe e a convidei para participar desse projeto. Ela perguntou do que se tratava e eu disse que tudo seria revelado no seu devido tempo. Ela me olhava com um canto de olho e com a cabeça fez sinal que iria. A curiosidade dela era muito evidente. Conversei com ela e marcamos de visitar um dos nutricionistas que tinham participado do projeto dos 107 receitas pró-diabetes. Mas não era qualquer nutricionista, mas alguém que estava também cansado das velhas respostas e que tinha uma cabeça aberta. E depois de toda a explicação atenciosa que eu e a nutricionista cuidadosamente apresentávamos para ela, o olhar da minha mãe, que estava na defensiva e desconfiada, mudou para um brilho cheio de esperança e renovação. Então combinamos juntos com a nutricionista de aplicar na primeira semana alguns dos pratos gostosos do nosso material. Eu notava na minha mãe algo que há muito tempo ela não expressava, um sorriso com um brilho facial verdadeiro. Então no primeiro dia ela estava ainda com aquela sensação de estar fazendo algo errado. Mas como ela sabia que era eu e mais uma nutricionista por trás de todo o projeto, ela retomava a tranquilidade. E começou a aproveitar cada alimento e bebida que há muito tempo não provava com tanto prazer. Tinha que ver a expressão dela. De fato parecia que tinha saído de uma prisão. Na segunda semana do seu novo estilo alimentar, a gente tinha medido a glicose. E para o nosso espanto, a taxa de glicose de 158 mg/dl baixava para 116 mg/dl e se mantinha nos níveis controlados e sem qualquer risco. Ela também tinha mudado aquele jeito ranzinza dela. E agora mais parecia uma menina boba e feliz com a vida. Os efeitos da dopamina estavam acontecendo bem na minha frente, como previsto nos estudos científicos.
e mudavam a rotina pesada e triste da minha mãe, a partir daquele momento em diante e para sempre. Foi um sentimento indescritível de sucesso, e algo muito poderoso estava em minhas mãos. Veja alguns e-mails sinceros que eu recebi de amigos que também adotaram o nosso menu. O João Pedro, 55 anos, de São Paulo. Olá, Anies. Depois que pedi para minha esposa adotar algumas receitas do seu material, a minha qualidade de vida melhorou drasticamente. Até minha esposa, que não tem diabetes, agora come as mesmas refeições que eu e ficamos ainda mais próximos. Não tenho palavras para te agradecer, pois dividir um prato delicioso com quem se ama novamente é indescritível. Um forte abraço e espero que você atinja mais pessoas com esse projeto maravilhoso. Maria Antônia, 48 anos, Rio de Janeiro. Eu sempre tive muitas dificuldades em comer só pão integral, mas depois que descobri o pão de nuvem do seu material, eu não acreditei e até fiquei com medo de experimentar de tão bonito e apetitoso que me parecia. Mas depois que eu vi que tudo estava revisado e aprovado por um especialista, eu não tive mais dúvidas. Foi como você disse, agora eu como bem e com prazer, sem medo do amanhã. Muito obrigado. Mas não se engane, essas receitas são únicas e exclusivas. São receitas feitas sob medida, para quem tem diabetes e cansou de ter sempre as mesmas respostas inúteis. Obedecendo categoricamente as duas leis sagradas da nutrição, o que você come e como você come, que quando somadas geram a dopamina, consequência do comer por prazer, de volta para a sua vida, e bloqueia doenças perigosas como o mal de Parkinson, Alzheimer e outras oportunistas de pessoas com diabetes. E você pode estar se perguntando se tem que passar por tudo o que eu passei para descobrir como voltar a comer doces e salgados mesmo com diabetes. Só que você não precisa montar o mesmo quebra-cabeça que me custou 4 longos anos, horas de sono e muito dinheiro investido. Você não tem que traduzir dezenas de artigos e redescobrir as duas leis da nutrição, e ter que pesquisar cada ingrediente para se alimentar e ainda correr o risco de consumir algo errado ou perigoso para o seu diabetes. Você não precisa sofrer e tentar reinventar a roda. E a boa notícia é que tudo já está pronto depois de anos de pesquisas a fio, no material digital com o que há de mais moderno em nutrição de ponta para diabéticos. Batizado de 107 receitas pró-diabetes. Montamos um material inédito com 107 receitas pró-diabetes. Um material digital feito e pensado com muito carinho e amor para quem sofre todos os dias sem saber o que comer com alegria e muito prazer. E ao mesmo tempo com saúde e total segurança para com os seus níveis de glicose. Na verdade, tudo o que tem nos 107 receitas pró-diabetes veio de uma história e uma necessidade real que vivi com minha mãe e que também se repete na vida de milhões de pessoas. E eu me senti na obrigação de expor as descobertas do material de alta qualidade que nasceu a partir de tudo isso. E isso é tão libertador que você nunca mais vai se preocupar com a comida novamente. É algo totalmente novo e livre das velhas respostas que nunca o libertarão. Os pratos, lanches e sobremesas são tão bonitos aos olhos como apetitosos ao paladar. Você receberá um material digital com 107 receitas divididas e pensadas nas principais refeições do seu dia. São 158 páginas recheadas de comidas doces e salgadas inacreditáveis, como café da manhã, almoço, janta, lanches e sobremesas. Os pratos são divididos em carnes, aves, frutos do mar, comidas doces e salgadas. Você nunca mais vai se preocupar novamente nos momentos de suas refeições, tanto no sentido do prazer, quanto no quesito de comer comidas doces e salgadas, específicas e saudáveis, em especial para o diabético. Pois você vai ter o quebra-cabeça supremo, montado da nutrição balanceada, junto com comidas irresistíveis de comer. E o melhor de tudo isso, você nunca mais vai depender dos médicos que só receitam remédios caros ou comidas horríveis que têm seu peso em ouro. Pois de uma vez por todas, agora você terá um material digital com 107 receitas precisas e específicas para diabéticos. Com alimentos simples, baratos e gostosos, encontrados em qualquer supermercado. E a maioria dos pratos só levam até 20 minutos para ficarem prontos. Imagine você, comendo doces e salgados e se sentindo muito mais incluído e normal nas suas principais refeições? O seu metabolismo e digestão ficarão muito mais ativos e a perda de peso será ativada automaticamente com comidas inacreditáveis de comer. As pessoas ao seu redor notarão a sua mudança de humor e lhe perguntarão o que aconteceu de tão especial com você. E a maior bênção é que não se passará mais em sua mente a preocupação com as comidas que você colocará na boca, ou o medo que persegue todo e qualquer diabético ao comer comidas como quem está subitamente ingerindo um veneno mortal sem perceber. Pois você saberá sem sombras de dúvidas que cada uma das 107 receitas pró-diabetes são totalmente exclusivas e especiais para o diabético consumir com zero de restrições. E esse é inevitavelmente um sonho conquistado, que todo diabético pensa ser impossível de alcançar até hoje. Então, como vou receber o material digital 107 receitas pró-diabetes? E eu tenho uma ótima notícia para você. Por se tratar de um material digital, você receberá ele quase que imediatamente. Poderá acessar em qualquer computador, tablet ou smartphone, reduzindo drasticamente os custos do material e poderá imprimir se for de sua vontade, é claro. Ao receber um material online, você não se preocupa com os correios ou custos adicionais.
E todo o material ficará em uma conta gratuita para você acessar mesmo se o seu computador for formatado ou roubado. Dito isso, agora você poderá realizar o sonho de comer comidas doces e salgadas nos próximos minutos. E já se deliciar com todos os benefícios de comer bem e com prazer, daqui para frente e no futuro, sem nunca mais temer novamente o seu diabetes. E tudo isso sem esperar por correios, sem precisar de consultas ou exames médicos, sem atravessadores ou burocracias, pois a sua mudança de vida e a sua transformação de rotina sem graça nas principais refeições do seu dia pode mudar imediatamente nos próximos minutos, graças aos 107 receitas pró-diabetes. Mas você deve estar se perguntando, quanto deve custar um material digital com 107 receitas pró-diabetes? Olha, se eu perguntasse para minha mãe quanto ela pagaria para ter acesso a esse material há décadas atrás, para se livrar do medo, depressão, raiva, ansiedade, estresse, insônia e tudo que vem quando se é privado de comer aquilo que mais gosta porque pode fazer mal, quanto será que você acha que ela pagaria para ter evitado todas as dores que ela viveu em quase toda a sua vida? Meu pai, com certeza, se fosse vivo e se pudesse, pagaria $1 milhão, só para vê-la feliz novamente. Mas a resposta da minha mãe foi a mais impressionante. Ela disse que não teria preço, mas um valor incalculável se tivesse acesso a esse material completo anos atrás. Fato que hoje ela é outra pessoa, tem liberdade de escolher o que comer e às vezes até esquece que tem diabetes. Mas verdade seja dita, nós temos altos custos para manter esse site no ar. E se você está assistindo esse vídeo agora, foi graças a pessoas iguais a você, que abraçaram a nossa causa e adquiriram por um valor simbólico o nosso material, não deixando essa descoberta morrer, porque simplesmente não temos apoio do governo ou órgãos de saúde tradicionais. Então você estará não só recuperando o seu prazer por comer em absoluto com os 107 receitas pró-diabetes, mas estará diretamente participando de um propósito muito maior, que é alcançar milhares de diabéticos no Brasil, que podem entrar nas estatísticas dos 97% dos diabéticos que podem voltar a comer doces e salgados sem medo do amanhã. Então, quando você adquire o material digital, ganhamos mais força para divulgar, independente do governo. Mas antes de revelar o valor dos 107 receitas pró-diabetes, eu ainda vou te dar 4 bônus impensáveis. Esses bônus são uma forma de agradecer você por assistir esse vídeo até o final e abraçar a nossa causa, que é devolver o prazer da comida ao maior número de diabéticos possível. Bônus 1. 10 receitas gourmet só para diabéticos. Receitas gourmet são receitas exclusivas e especiais, mais elaboradas e requintadas, e levam ao céu os paladares mais exigentes e sofisticados. Se já é difícil fazer comidas convencionais para diabéticos, imagina conseguir receitas gourmet da mais alta culinária para diabéticos sem restrições para a sua saúde. Só nesse bônus eu cobraria facilmente R$ 68,90. Bônus 2. A lista de ouro com 254 alimentos ácidos e alcalinos. Eu vou te presentear com uma lista única que contém os alimentos que matam o diabetes, alimentos alcalinos, e os que matam você, alimentos ácidos. Essa lista de ouro com 254 alimentos divididos em ácidos e alcalinos custaria R$ 67,98. Bônus 3. Os superalimentos que turbinam o seu desempenho sexual. Agregamos esse bônus para você reacender o seu vigor. Independente do gênero ou idade, esses alimentos serão o combustível aditivado exato para você recuperar o seu desempenho sexual naturalmente. Esse bônus, vendido em separado, custaria R$ 66,98. Bônus 4. Grupo privado no Facebook Receitas Pró-Diabetes. Como visto anteriormente, o ser humano precisa compartilhar com alguém os seus resultados. Então você vai ter acesso a um grupo seleto e privado, onde você poderá compartilhar com todo mundo, pessoas comuns como você, que tem diabetes, os resultados das receitas e a sua mudança de vida. Quando você está sozinho, as coisas são mais difíceis e pesadas, mas quando pertence a uma comunidade, concentrada em um mesmo objetivo, milagres acontecem bem na sua frente. Com um grupo dessa magnitude, cobramos uma assinatura mensal de R$ 49,90. Mas para os nossos amigos que adquirirem os 107 receitas pró-diabetes, o acesso será gratuito e por toda a vida. E só os bônus sozinhos custariam R$ 253,76. Agora, o exclusivo 107 receitas pró-diabetes, cobramos normalmente só por ele o preço de R$ 197. Ou seja, cada receita custaria os precisos R$ 1,84, o que não daria para comprar um cafezinho sem açúcar. Então todos os bônus, mais os 107 receitas pró-diabetes, custariam, sem pestanejar, R$ 450,76. Mas eu não quero de modo algum que o preço seja um obstáculo para você. E você não vai pagar os R$ 450,76. Nem mesmo o valor real dos 107 receitas pró-diabetes, que sozinho custa R$ 197.
Então, você vai levar hoje todos os 4 bônus de presente, sem custos, e ainda vai ganhar um desconto de 50% nos 107 receitas pró-diabetes, e vai pagar apenas um valor simbólico, ainda hoje, válido até a promoção acabar, um valor justo de 12 vezes de R$ 9,70, ou o único pagamento de R$ 97 à vista. Clique no botão abaixo e faça o seu pedido agora. E ainda vai nos ajudar a continuar com um propósito maior, que o governo e as indústrias nunca verão com bons olhos. E você pode pagar parcelado no cartão ou no boleto somente à vista. Ao pagar com o cartão de crédito, você garante o desconto de 50% e recebe todo o material em minutos no seu e-mail. E já pode se deliciar dessa ciência moderna imediatamente. Clique no botão abaixo e faça o seu pedido agora. Ah, eu já ia esquecendo de algo muito importante para mim. Se por acaso você não gostar do material ou se arrepender por qualquer que seja o motivo, o que vai ser difícil acontecer, você pode ficar totalmente tranquilo. Temos uma garantia de 30 dias incondicional. Ou seja, você só precisa enviar um único e-mail que reembolsarei 100% do seu dinheiro. E ainda que caso você peça o reembolso, como forma de agradecimento, eu deixo você ficar com um dos bônus de graça, com o e-book Turbine o seu desempenho sexual. E o porquê disso? Eu faço isso por 2 motivos justos. Primeiro, eu acredito totalmente no poder real dos 107 receitas pró-diabetes. Caso contrário, a garantia seria um tiro no pé. Segundo, se você não estiver satisfeito com o que comprou, eu não mereço um centavo do seu bolso. Políticas como essas deveriam ser lei federal em hospitais. Sabe quando a gente sai do consultório médico com aquele sentimento que a consulta não valeu nem 10% do que o médico nos cobrou? Chega a ser frustrante. Pois é, experimente pedir reembolso de uma consulta. Então eu quero que você fique descansado ao adquirir o nosso material digital de alta qualidade e embasado nas 2 leis supremas da nutrição para diabéticos, além de ganhar 4 bônus magníficos e um desconto obsceno limitado, pois eu faço questão de tirar todos os riscos dos seus ombros e assumi-los por você. Mas o que você deverá fazer agora? Então, agora eu preciso ser muito realista com você e o seu futuro. E o fato é que você tem 2 caminhos e uma única escolha. Tentar descobrir tudo sozinho e buscar qual comida comer e ainda ter a sorte dessa comida ser gostosa ou no mínimo saudável, ou pagar por consultas caras, enfrentar filas, fazer exames sem direito a reembolso e ainda receber uma dieta restritiva e desumana, ou buscar o mais simples, eficaz e 100% comprovado, pegar um material completo, comprovado e especialmente desenvolvido com as 2 leis da nutrição para diabéticos, onde cada ingrediente, comidas, sucos, cafés, doces e salgados são revelados como saudáveis e obrigatoriamente devem ser deliciosos. Então, a melhor escolha é aquela que muda a sua vida para melhor, e a partir de hoje, não amanhã ou depois. Porque quando se deixa para depois, isso quer dizer nunca mais. Pense nas inúmeras vezes que você queria entrar em uma dieta ou academia e sempre deixou para depois. E quando você mal percebeu, se passaram meses ou até mesmo anos. A minha responsabilidade é fornecer um material único, exclusivo e garantido para você voltar a comer doces e salgados, mesmo com diabetes. E qual é a sua responsabilidade? Qual caminho irá seguir? Uma coisa é certa, você é o único responsável pelas suas escolhas e consequências delas em sua vida. Então se apresse, pois eu não sei até quando esse vídeo pode ficar no ar, pois bate de frente com as poderosas indústrias. Também notei que a minha equipe está fazendo pressão para eu tirar os bônus ou cobrar o valor original do material. Então pode ser que quando você decida comprar em um outro dia, estará bem mais caro ou sem os bônus, infelizmente. E eu não posso garantir os bônus e o desconto para sempre. Então tome uma atitude agora e volte a comer doces e salgados sem medo do amanhã. Clique no botão abaixo e faça o seu pedido agora. Um grande abraço e nos vemos no outro lado. Clique no botão abaixo e faça o seu pedido agora.